Pois bem, item 44, o cisma de Acácio, ano 483 da era cristã. Nesse período ocorreu um desentendimento entre os bispos de Roma e de Constantinopla. Aí, às vezes, sempre quando envolve uma questão doutrinária, eu procuro citar para vocês. Agora nós vamos começar a saltar mais datas, porque vai ser mais difícil você encontrar igrejas anabatistas. Por quê? Nesse período era proibido a existência de igreja que não batizava recém-nascido. Desde o ano 411. Desde o ano 411. Então já eram 72 anos. Essas igrejas, as citações históricas dela vão diminuindo muito, mas nós veremos que nós temos, sempre pela caneta dos adversários, sempre pela caneta dos que perseguem, dos que estão de alguma maneira criticando por eles não se juntarem à Igreja Católica. É assim que nós vamos tomando conhecimento das igrejas anabatistas. A igreja que nós conhecemos, na maior parte do caso, é a igreja política. Então, o que eu cito de história dela é para vocês verem como é pura política. Então, veja esse desentendimento, né? Assim eclodiu o primeiro cisma grego, o cisma de Acácio, que defendia perdurar por 35 anos, de 483 a 518, isto é, ainda por bastante tempo após a morte, que ele morre em 489, daquele que o desencadeara. A crise abalou duramente a Igreja Católica, né? E o Império, não só no Oriente, onde as resistências foram tão fortes que o imperador Anastácio, que é chamado de Anastácio I, que governou de 491 a 518, acusado sucessivamente de maniqueísmo. Maniqueísmo, o que era? Era uma seita antiga. Agostinho de Hipona tinha sido maniqueísta. Era uma seita que ela juntava elementos do cristianismo, da religião hindu, né, que vinha da Índia, dos persas, dos cananeus, tudo que ele podia juntar, ele juntava alguma coisa, era o maniqueísmo. Nós estudamos o falso profeta Mani, ou o profeta Mani, como é chamado na história. Ou seja, o imperador foi acusado de ser maniqueísta. Eles viviam em meios pagãos, né, praticando paganismo constantemente, né? Então ele foi acusado de maniqueísmo, de arianismo e de monofisismo. Ou seja, monofisismo era defender que existia só uma natureza em Jesus Cristo, só a divina. Aí também ele é acusado de, no caso, negar a humanidade de Jesus, né, monofisista. Esteve a ponto de perder o trono, mas também na própria Roma, onde, após a morte do Papa Santo Anastácio II, um grupo favorável à aproximação com Bizâncio elevou ao pontificado um antipapa chamado Lourenço, obrigando o verdadeiro Papa São Símaco a entrincheirar-se em São Pedro, tendo faltado pouco para que o conflito tivesse de ser arbitrado por Teodorico, um rei ariano. Olha a confusão que estava entre os católicos, né? Principalmente os católicos romanos, porque o que eu estou mostrando para vocês também nessa história é que era extremamente lucrativo ser papa, ser bispo. Os presentes que eles recebiam do império eram muitos. Por quê? Antes, o império fazia o quê? Vinham os sacerdotes pagãos, eles, no caso, faziam sacrifício, aí vencia a guerra e normalmente dava-se ouro, dava-se presentes para aqueles sacerdotes, né? Então, os sacerdotes pagãos, eles eram muito ricos. Eles eram muito ricos, tanto que o Augusto, ele criou o status de sacerdote máximo para o imperador, para ele poder controlar o dinheiro que era oferecido, né, aos
templos pagãos. Quando é organizada a Igreja Católica, para onde que iam essas ofertas? Para a Igreja Católica. O Império Romano, né, principalmente o do Oriente, o do Ocidente, agora acabou perdendo para os bárbaros, né? Mas em todo esse período, desde Constantino, cada guerra que Constantino se envolvia e que esses outros imperadores se envolvem, eles acreditam que eles estão lutando por Deus. Tem um documentário interessante que está passando no canal History, que eu recomendo a vocês, é Guerra dos Tronos. Fala principalmente da Guerra dos 100 Anos, que são guerras entre católicos. Aí tem um momento em que um rei católico da Inglaterra, ele vence e ele consegue escravizar o rei católico da França. E aí, no diálogo, ele fala, né? Deus determinou a minha vitória, né? Deus quis a minha vitória, vamos seguir a vontade de Deus, essa foi a vontade de Deus, mas eu vou te respeitar como rei escravo. Mas ali os dois achavam que Deus estava com ele, né? O mesmo Deus. Então, nesse caso, o que eles faziam? Vinha um sacerdote católico fazer uma intercessão para eles vencerem a guerra e eles recebiam muito presente quando vencia. Quando perdia, dizia que tinha algum problema espiritual com o rei. Era assim que acontecia, né? Os pagãos também faziam isso. E os católicos também faziam. Vai se envolver com política, vai resultar nisso. Então, isso aqui é um historiador católico que ele está retratando essa história.